Hoje é celebrado o Dia da Mulher Médica. No Brasil, em 2025, as mulheres passaram a ser a maioria na medicina. Dos 635 mil médicos no país, 50,9% são mulheres. Os dados são da Demografia Médica no Brasil 2025, realizado pelo Ministério da Saúde, conduzido pelo Departamento de Medicina Preventiva de Medicina da Universidade de São Paulo. Para falar sobre as dificuldades e as vitórias femininas na área da medicina, eu tenho o prazer hoje de receber aqui no nosso estúdio a doutora Ana Carolina Nakamura Tomi, médica nefrologista e docente da FAMERP. Doutora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês e falar um pouquinho sobre a minha área, sobre a minha paixão, que é a medicina. O prazer é todo nosso, doutora. Seja bem-vinda, como sempre. Primeira pergunta, doutora, para a gente entender, porque a gente tem um dado importante, esse avanço das mulheres na área. Hoje nós temos aí a maioria de médicos sendo mulheres. É muito importante, é uma grande conquista para a classe feminina, doutora? Com certeza. Eu acho que essa inclusão das mulheres na medicina, acho que não só na medicina, mas como em todas as profissões que antes era muito restrita à maioria de homens, eu acho que na atualidade a conquista feminina e das mulheres no campo de trabalho, no mercado de trabalho é muito importante. Isso incluindo a medicina, né? Existe ainda, doutora, muitas dificuldades encontradas na área pelas mulheres? Se sim, eu acredito que elas têm vencido, porque acabei de dizer aí que as mulheres hoje são a maioria na área da medicina. Mas ainda há dificuldades, ainda há preconceito também em algumas determinadas áreas? Com certeza. Quando eu comecei, eu não sou... faz mais ou menos 15 anos, por exemplo, quando eu fui decidir fazer nefrologia, que é a minha especialidade, e não é a especialidade que é ainda tão reconhecida como de ser de homens, por exemplo, mas eu fui aconselhada por várias pessoas de outras especialidades a não fazer, porque eu não conseguiria conciliar a nefrologia sendo mãe, por exemplo, e sendo mulher. Mas mesmo assim a gente foi atrás e hoje eu acho que deu tudo certo por enquanto. Mas a mulher, ela tem mais jeito, ela domina, ela dá conta de tudo, a gente abraça o mundo, digamos assim, não é, doutora? Exatamente. E eu acho que ainda hoje, por exemplo, existem desafios. Existem muitas especialidades dentro da medicina, por exemplo, que são muito de homens. E que a mulher ainda tem uma dificuldade ainda e uma resistência dos próprios colegas de acessar, de entrar e por ter essa multiplicidade da mulher, não só ser médica, mas ser mãe, ser esposa. Como você falou, a gente consegue, a gente faz tudo isso. Doutora, a nefrologia, que é a sua especialidade, cuida dos rins e também do aparelho urinário. Doenças, falando a respeito disso agora, já no nosso quadro aqui Saúde em Cores, que podem ser silenciosas, então a gente tem que ter um olhar mais atento também para a nossa saúde na questão dos rins e do sistema todo urinário. Perfeito. Eu acho que esse é o grande problema da doença renal. Ela só vai gerar sintomas, e são sintomas geralmente inespecíficos, como uma náusea, um cansaço, uma fadiga, quando a minha função do rim, o meu funcionamento já está muito terminal, já é uma fase muito final da doença. Então, por isso que é tão importante a gente fazer a prevenção, na verdade, das doenças renais. A gente fazer o rastreio, principalmente nas pessoas que têm fatores de risco. Qual que é o maior inimigo hoje dos rins, doutora? Perfeito. Eu acho que principalmente as pessoas que têm comorbidades, que têm as doenças, que são principalmente hipertensão, que é a pressão alta, e o diabetes, são as pessoas que mais desenvolvem doenças do rim. Por isso mesmo, existem campanhas no mundo todo, como por exemplo o Dia Mundial do Rim, que vai ser celebrado sempre na segunda quinta-feira de março, então mês que vem a gente vai ter campanha pela cidade toda e por várias cidades da região, falando justamente disso.
porque é uma doença silenciosa, principalmente grande parte da população hoje tem pressão alta e diabetes, que são os principais problemas associados. Doutora, e o que pode provocar também a infecção urinária? Perfeito. A infecção urinária, ela acaba sendo mais comum em mulher, então acho que a gente já ouviu muitas mulheres que a gente conhece tendo infecção urinária, mas não tem uma causa provocada. Elas podem ter e geralmente elas têm sintomas como a ardência para fazer xixi ou vai muitas vezes ao banheiro e faz poucas vezes. E aí sempre tem um risco, sim, tem que ser procurado um médico, porque tem risco dessa infecção que a gente fala baixa, ou cistite, ela subir para os rins. E aí sim tem um risco maior até de ser uma complicação e de virar uma infecção generalizada que a gente fala. E doutora, já que a mulher tem muita infecção urinária, como que ela pode cuidar também da sua saúde, da sua higiene no dia a dia, da alimentação também, até para a gente não ter aquela infecção urinária recorrente e depois causar um problema mais grave também no nosso corpo? Perfeito. Eu falo que eu atendo muitas mulheres com infecção urinária de recorrência. Acho que a principal causa é procurar um médico especialista, nefrologista, para a gente entender o porquê que ela está tendo tantas infecções de repetição, tá? Mas alguns cuidados básicos, por exemplo, sem entrar em terapia medicamentosa, mulher, a gente não gosta de usar banheiro fora de casa, por exemplo, tentar não segurar o xixi, tomar mais água, que é super importante no dia a dia. Tá? São alguns cuidados que a gente pode ter e que melhoram realmente esse quadro de infecção de repetição. Na alimentação tem algo que ajuda também, que colabora? Assim, comprovadamente não muito. O que a gente consegue às vezes, mas aí seriam comprimidos, na verdade, de medicamentos que podem ajudar, entendeu? Mas de mudança de dieta não muito. Então, obviamente que a gente tem que ter uma dieta saudável e tudo isso influencia nesse sentido de infecções e de saúde renal mesmo. Aproveitando a sua presença aqui, falando sobre cálculo renal, muita gente se pergunta o porquê que tem, como que acontece, se é alguma coisa também, se é algum alimento, se faz parte aí da correria do nosso dia a dia para o surgimento do cálculo renal. Também é silencioso, também surge do nada, você só percebe quando você começa a ter aquelas crises de cólica. Qual a importância também de ficar atento e de buscar ajuda, doutora? Perfeito. As crises de cólica, eu falo, é uma das piores dores que a gente pode ter. Quem já teve nunca esquece, né? E assim, realmente, a gente tem dois grandes especialistas e que as pessoas confundem muito. O urologista, que é o médico cirurgião dessa parte dos rins e que vai ajudar a desobstruir, a retirar o cálculo, a quebrá-lo se precisar. E qual que é o papel do médico nefrologista nesse momento? Na verdade, investigar o porquê que eu tenho a pedra. Tá? Então, se eu tenho pedra de repetição, se eu tenho uma pedra grande com infecção associada, por exemplo, eu posso procurar um médico nefrologista para a gente tentar fazer uma investigação e descobrir o porquê eu formo a pedra. E aí, nesse sentido, a gente trabalha numa prevenção. Não só o urologista vai retirar a pedra, mas a gente trabalha no sentido de tentar não formar novos cálculos, não ter essa formação de repetição. Doutora, o ideal é tomar muita água, se hidratar bastante, a gente ter esse hábito constantemente, ficar de olho nos idosos também, porque os idosos às vezes não sentem sede, não tomam água. E aí uma doença renal pode ser fatal em muitos casos, doutora. Sim, perfeito. A gente vive numa região muito quente. Por conta disso, a gente precisa realmente ter uma hidratação adequada, tá? Quanto? Pelo menos 2,5 litros, 3 litros de líquido por dia. O que eu falo para os meus pacientes geralmente? Água, suco, que acaba sendo um pouco mais calórico, mas tudo bem, um chá, tá? Mas nada de bebidas gaseificadas, isso não conta como líquido, tá? E realmente, tem que ter uma hidratação adequada. Os idosos, como você bem pontuou, eles têm diminuição dessa perda de sede, então realmente eles acabam tendo uma facilidade maior de desidratação. Então realmente, é muito importante, não só assim, no sentido de
prevenção de doença renal, mas também de prevenção de cálculo, por exemplo, que a gente sabe que em regiões mais quentes, como a nossa, a gente tem uma predisposição maior a realmente ter. Doutora, agradeço a sua participação aqui no nosso Balanço Geral, no nosso quadro Saúde em Cores. Muito obrigada, volte sempre. Obrigada pelas suas considerações. Nós que agradecemos.